E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hauler e esse é mais um episódio, né, do Apenas Comentando, um podcast para falar sobre os mais diversos temas da vida jovem e adulta, com pitadas de deboche e ironia que você só encontra por aqui. Então fica à vontade aí, seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes. E para começar, outro dia eu tava assistindo um documentário. Você tem que me apresentar. Calma, eu vou te apresentar, tá no roteiro. Que inferno. Tá, vamos apresentar então antes de tudo, né? Você quer se apresentar ou você quer que eu te apresente? Esse aqui é ele, nada mais nada menos que Lúcio Flávio, o meu namorado. Mas eu vou deixar ele falar alguma coisa. Se fuder agora. Isso não vai rolar. Vai sim. Eu não sei o que falar. Então, não. Enfim, então é o Lúcio. Corta. Não vou cortar, não. Vai ser isso. Eu trouxe aqui para esse episódio de hoje o Lúcio, né? Na verdade, o Lúcio quase que se ofereceu para Com muita pressão. com muita pressão dele. Porque eu já tinha escrito o roteiro. Aí ele falou assim: porque eu acho que você quer que eu participe e tal. Eu falei: claro, vamos lá. Já queria, faz tempo. Então, e é um tema muito oportuno, né? Porque, para você que não sabe, aterrissou agora, esse ano, em 2023, no mês de junho, esse é o mês do orgulho LGBTQIAP+. Então, a gente vai falar sobre esse tema, e nada melhor, né, do que duas pessoas gays, né, do que dois gays, para falar sobre esse tema, né? E só para introduzir mais ou menos a questão para vocês, outro dia eu assisti um documentário, né, no YouTube mesmo, que chamava Sobrevivências, sobre entre parênteses vivências, que fala sobre a comunidade LGBTQIAP+, e aí ele traz alguns depoimentos onde as pessoas contam as suas histórias, desde aquela virada de chave, né, vamos colocar entre parênteses, das pessoas se perceberem LGBT, passando por eles contarem ou até mesmo eles serem expostos à família, aos amigos, e aí como eles perceberam a vida deles depois de tudo que isso aconteceu e como eles percebem a vida deles hoje. Para você que está assistindo, a gente está num cenário diferente, né? Estamos aqui na sala da nossa residência. Para ter mais conforto. Para ter um pouco mais de conforto, porque a coluna da pessoa com mais de 30 anos, ela já dá um problema um pouco complicado. Para você que não está assistindo, a gente acabou de dar a descrição aqui para vocês, então não precisa vocês imaginarem muita coisa. Então você que está aí no YouTube, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já comenta, já compartilha, enfim, né? Todos os disclaimers que eu sempre faço aqui nesse programa, nesse canal, nesse, né, projeto. E para você que tá no Spotify, você já sabe, segue o Apenas Comentando, segue nas redes sociais, Apenas Comentando Pod, segue meu perfil, @euhauler, segue o perfil do Luz, que é completamente low profile, né? Não vou ver nada lá. Não, ele não vê... O perfil dele é fechado, inclusive. Então, assim, se você seguir e ele te aceitar, é uma dádiva, entendeu? Entenda isso como uma dádiva. Postagens esporádicas. Muito esporádicas, às vezes até com uma 6 pressão, meses. né? Tipo assim, eu postei, você não vai postar, não? Então, às vezes acontece. E a gente não veio contar a nossa história, tá? Só pra vocês entenderem. A gente não vai falar sobre a nossa história. Se vocês quiserem, vocês vão ter que comentar e ficar enchendo o saco pra gente fazer isso, mas a gente não vai falar sobre a nossa história como um casal, né? Mas vai ter a nossa história aqui porque é o tema, né? Sim. E pegando um gancho que não é nenhuma ação aqui de Pink Money, né? A gente não tá querendo levantar nenhum tipo de coisas que as empresas fazem, né? Como mudar o logo para as cores da bandeira, né? Como, de repente, fazerem ações no mês de junho para incluir mais a comunidade e tudo. Só um parênteses aqui, a gente tá gravando na sala e a gente tentou fechar todas as janelas, nós fechamos. Só que tá rolando barulho, então assim, se sair aí, peço perdão. Se não sair, já pedi perdão antes, então vamos lá. Mas eu acho que é extremamente importante a gente falar disso, porque é o mês do orgulho e eu queria trazer esse tema, né? E aí a gente vai de vinheta aí agora pra vocês. Bom, eu vou acompanhando o roteiro, tá, gente? Porque assim, eu sou uma pessoa de organização, tá? Então, as coisas que eu faço, elas funcionam com um certo grau de organização. Então, sim, eu fiz um roteiro e algumas coisas eu vou ler do roteiro, mas entendam como sendo natural, porque realmente é natural, fui eu que escrevi, então sou eu que tô falando, tá? Tudo começou, então, quando eu comecei a procurar alguns vídeos no YouTube sobre o orgulho LGBTQIA+,
até para eu ter mais insights pro meu trabalho, né? Eu trabalho com marketing, então eu queria ter algumas ideias sobre ações que a gente poderia desenvolver e até mesmo assim pela temática toda do orgulho LGBT, sobre a história do movimento lá em 1969, quando teve todo o rolê do bar Stonewall, né, que eles protestaram e como que tudo que eles fizeram, esse posicionamento deles contra o sistema daquela fase, fez com que muitas coisas acontecessem, a comunidade, tanto coisas muito boas quanto coisas bem ruins também, que a gente já sabe. Então eu comecei a fazer essa pesquisa e aí eu tava indo de vídeo em vídeo tentando entender um pouco mais sobre o tema, porque mesmo eu sendo um homem gay, desde que eu me entendia por gente, eu sabia que eu era gay, mas aquilo ainda eu fingia que nada estava acontecendo, né? Eu nunca tinha pensado e parado para pesquisar sobre o tema, né? Sobre essa questão. E assim, até eu tinha escrito um roteiro, na verdade, trazendo um pouco da minha história, né? De como foi pra mim ter fingido esse tempo todo. E assim, vocês vão entender quando eu falo fingir, tá? A gente vai explicar isso. Porque tem uma correlação. O documentário te faz pensar sobre isso, né? Sim. E refletir sobre a história das outras pessoas que estão lá contando a respeito. Exatamente. Então, eu tinha escrito esse roteiro pensando muito na minha história, né? E aí foi até bom que o Lúcio quis trazer também a história dele, também uma outra visão, outro ponto de vista do documentário, das percepções dele mesmo também, como homossexual, né? Como vivendo essa vida e tudo, todos os desafios, como foi e tal. Então, eu posso até começar, né? Na verdade, mas se você quiser pode começar também, tá bom. Então, assim, tá tranquilo. Pode começar. Pra quem não sabe, eu me assumi até muito recentemente. Quando eu digo recentemente, eu tô falando de 2021, tá? E nós estamos em 2023, então foi bem recente mesmo. E assim, eu venho de um rolê de igreja evangélica, né? Família grande, com 5 filhos, todo mundo hétero, menos eu. Todo mundo hétero, cis e tal. Meus pais um tanto quanto conservadores de igreja. Então é fácil de sustentar um personagem durante esse tempo todo, porque você tá nesse rolê ali, né? De ver que a família inteira tem aquela questão do conservadorismo, né? Da religião. E aqui eu não tô querendo dizer que a pessoa evangélica é uma pessoa ruim. Pelo contrário, não tô levantando esse tipo de coisa. Mas, enfim, na minha época, né, o evangélico, ele era mais severo. E eu não vou entrar muito nesses detalhes, depois a gente pode falar sobre isso. Então, quando chegou o momento, né, que eu me vi morando sozinho, que foi muito importante pra mim, essa questão de morar sozinho e ter minha independência. Porque na minha cabeça era, o dia que eu for independente, as coisas vão ser diferentes. Só que na minha cabeça também era, o dia que eu for independente, provavelmente eu vou estar casado com uma mulher. Porque eu achava que isso ia passar em algum momento, né? O fato de eu sentir atração por homens ia passar em algum momento. Não passou, né? Vocês podem perceber. Então, quando chegou esse momento de eu morar sozinho, de eu ter a minha própria independência, de eu cuidar literalmente da minha vida, eu decidi que era o momento. E eu acho que com muita gente também foi assim, da questão de liberdade, né? Quando você se viu livre do núcleo familiar ali, quando você conseguiu pagar Sim. suas próprias contas, quando você teve essa independência, você passou a tomar conta da sua vida e bancar as coisas que você queria fazer, né? Tipo, assumir as suas responsabilidades. Parte do princípio de que você sente que o momento é proporcional a você falar, né, a respeito. E a minha realidade foi um pouquinho diferente, né? Quando eu me assumi, eu ainda morava, né? Morava com a minha mãe, morava com as minhas irmãs, mas meu pai já não morava mais com a gente. E meu pai era uma das principais pessoas, assim, que limitava a me assumir. E isso porque meu pai tinha um posicionamento muito machista, né? Muito agressivo em casa, então isso limitava, sabe? Sim. Então, no momento que eu vi que tinha essa vantagem, né, de que meus pais estavam separados, eu cuidava da casa, né, já tinha mais liberdade com as minhas irmãs e com a minha mãe em relação principalmente a diálogo, porque na minha família
nunca foi de conversar muito sobre nenhum assunto, não só sobre sexualidade, mas também o sexo em si, né, ou qualquer outro tipo de assunto. Que já é um grande tabu Sim. pros héteros, tipo assim, pra galera que é hétero, já é um grande tabu falar, não pra todo mundo, tá? Mas em algumas famílias, sim, é um grande problema abordar essa questão. A gente só vai descobrir essas coisas fora de casa, se é que você me entende. Aí quando eu percebi que aquele momento era propício, aí sim eu fui e falei a respeito. Não cheguei, o que é um pouquinho diferente de você, né? Que você já estava em um momento ali sozinho. Sim, sim. E aí, eu me assumi primeiro, na verdade, pro meu terapeuta. Olha só pra você ver como a terapia é importante na nossa vida. Porque eu tinha ido pra terapia, eu sabia sobre o que eu queria falar na terapia, quando eu fui em 2020. Eu sabia sobre o que eu queria falar. O tema era muito claro. Só que eu não sabia como trazer isso pra uma pessoa que você vê uma vez a cada, sei lá, 15 dias, às vezes uma vez por semana, mas você não tem essa intimidade. E você sente que não é o momento daquilo ainda. E eu lembro até que meu terapeuta tinha me dado alta, né? Ele falou assim, eu acho que suas demandas estão bem tratadas. Pra você ver como eu fingi bem, né? Fingi tão bem a ponto dele conseguir me dar alta. Porque realmente algumas das minhas demandas foram sanadas ali, sabe? Algumas questões, elas foram muito bem trabalhadas e tal. E eu me vi ok com aquilo. Porque a questão da sexualidade era algo que eu não ia abordar. Eu não queria abordar aquilo. E aí ele me deu alta e eu voltei. E nessa época eu namorava uma menina há muitos anos já. E eu tinha terminado. Então, assim, eu tava naquele momento, assim, morando sozinho, quase morando sozinho. Minha mãe ia sair de casa pra morar onde ela mora hoje. Então eu tava já quase morando sozinho na questão de relacionamento. Então, assim, tava tudo pronto pra eu me assumir finalmente. Tipo assim, tava tudo caminhando pra isso acontecer. E aí ele me deu alta, eu deixei morrer aquele assunto, nunca mais voltei. E aí quando foi em 2021, tudo aconteceu, a minha mãe mudou pra onde ela mudou, a gente teve muitos atritos, né, nessa fase da mudança dela, e eu voltei pra terapia e assim, né, oi terapeuta, tudo bem? Então, tem uma coisa pra te contar que eu fiquei escondendo esse tempo todo, que eu acho importante agora trazer. E aí eu soltei a questão da minha sexualidade e tudo. E aí ele, tipo assim, como zoeira assim, ele até falou assim, olha, realmente a gente não conhece nossos pacientes, né, kkk. E eu ri também, né, porque foi basicamente isso. Ele chegou falando, suas demandas estão ótimas, você está liberado. E eu volto, tipo assim, então, eu sou gay, eu fiquei fingindo, mas eu queria trabalhar essa questão com você. E aí eu contei pra ele primeiro, e aí eu fiquei com o meu atual namorado, né, que é Lúcio Flávio, detalhe, Lúcio Flávio, foi a primeira pessoa, o primeiro cara que eu fiquei, e assim, aí já foi se envolvendo, já foi morando junto e tal, e eu não me arrependo. Com o tempo, tá, gente? É emocionado, mas não é emocionado a tal ponto, né? Mas sim, foi a primeira pessoa que eu tinha tido, que eu tinha ficado mesmo, assim, porque eu já tinha presenciado algumas coisas, tá? Não vou falar o que é, mas já tinha presenciado algumas coisas, já tinha visto algumas coisas que não eram as minhas coisas, se você tá me entendendo. Então, só que eu nunca tinha tido, eu tinha medo, né, de me envolver, a cabeça que eu tinha, né? Eu tinha medo de me envolver e acabar gostando. Eu já sabia que eu ia gostar e tal. Então, eu tinha esse receio. E aí o Lúcio foi a primeira pessoa que eu fiquei, o primeiro cara. Então, assim, não me arrependo também. Não tô falando, tipo assim, nossa, deveria ter aproveitado. Mas isso é uma outra história. Não vamos entrar nesse assunto. A gente não tá falando sobre nosso relacionamento. Mas foi a primeira pessoa que eu fiquei. E ali me deu aquela questão, tipo assim, cara, é agora. É o momento. E aí depois eu fui contando para as pessoas que eu achava que tinham que saber. Que eu fazia questão que soubessem. Que foi um papo que eu tive na terapia. Que o meu terapeuta falava, Raul, você tem que contar por quê. Tipo assim, você quer contar por quê? Qual que é o objetivo? Qual é a justificativa? Sim. Você tem que contar? Tipo assim, você precisa falar sobre isso com as pessoas, você precisa ficar se justificando quem você é para as outras pessoas. E isso foi muito importante, porque eu realmente não preciso justificar quem eu sou para ninguém. O que eu sou cabe a mim.
Exato. Só que eu achei que seria importante contar para algumas pessoas. Então, tipo assim, eu escolhi as pessoas com quem eu ia chegar e dar a notícia. Sim. Que foram a minha irmã, que assim, a minha irmã é um dos amores da minha vida. Me acolheu e tudo. Chorou comigo, enfim. E os meus amigos muito próximos, e assim, muito próximos que eu falo, são, tipo, pouquíssimas pessoas com as quais eu mesmo cheguei e falei a situação e tal. Para alguns amigos não foi novidade nenhuma, tipo assim, tava todo mundo na fila esperando finalmente eu me assumir. Só que como eu nunca falei, ninguém nunca falou também. Frase, né? Sempre percebemos. A gente sempre soube, só que a gente sempre te respeitou, porque a gente nunca ia invadir sua privacidade. Mas ia deixar eu casar com uma mulher, se fosse preciso, né? Grandes filhos da puta. Mas enfim. E aí depois eu contei pros meus pais. Peraí, amor, rapidinho. Depois eu contei pros meus pais, né? E a minha família. E uma família que é uma família que eu considero muito, assim, que é a mais próxima de mim, que sempre me acolheu desde sempre e tal. E também contei pra minha ex-namorada, que é uma das melhores amigas que eu tenho hoje. A gente sempre foi melhores amigos, e eu acho que essa foi a lição que eu aprendi convivendo, sabe, com ela, e eu acredito que ela também convivendo comigo. A gente sempre foi melhores amigos e a gente nunca deixou de ser. Inclusive o Lúcio conhece ela e, assim, ela adora o Lúcio adora ela, eu adoro o marido dela, ele gosta da gente também. Então, tipo assim, sabe, melhores pessoas. E aí eu sei que não é fácil pra todo mundo, mas já vou deixar você falar. Eu sei que não é fácil pra todo mundo, como foi pra mim, por exemplo. Eu falo fácil, entre aspas, na verdade. A aceitação pelas outras pessoas nem sempre é leve, né? Porque quando eu me assumi pra minha família, minha mãe foi uma das pessoas que mais me atacou diretamente. O meu pai fingiu que nada aconteceu, meus irmãos me acolheram. Então, assim, não foi leve, né? Teve muito embate ali entre uma coisa e outra, mas tudo acabou se resolvendo, sabe? Tipo, tudo acabou, a gente dando tempo ao tempo e cada um se curando do seu jeito e as coisas melhorando, e hoje o relacionamento é melhor impossível, sabe? Minha mãe é muito mais minha amiga do que ela era antes e eu não me arrependo de nada que eu escolhi fazer. Não, é porque eu tinha pensado a respeito do que você comentou. No documentário também fala sobre isso, sabe? Do porquê a gente tem que se assumir, a gente tem que chegar pra família e contar que a gente é gay, sendo que o hétero não precisa fazer isso. Ele não precisa se justificar. Então, o seu terapeuta, ao questionar sobre isso, sabe, do porquê. Por que você tem que justificar, né? Por que você tem que contar pra alguém? E isso leva a vários questionamentos, né? Uhum. E a gente sente isso na comunidade, né? Da pessoa ter que se assumir, de ter que contar pras pessoas, né? Uhum. Mesmo que elas percebam quem a gente é. Sim. E o que falta é diálogo, porque se a pessoa percebe, também às vezes não custa nada, né? Tem que entender, é claro, o momento, como, né? Chegar, porque, às vezes. Porque às vezes a pessoa tá passando por aquele processo de autoaceitação. Então ela não pode receber muito bem esse processo aí de enxergar de forma muito invasiva, né? E tem gente que simplesmente não sabe chegar na pessoa, né? Tipo assim, vai falar, aqui você é gay? Sabe? Tipo assim, porra, não é assim, entendeu? Não é assim. Primeiro, porque às vezes me irrita muito, a pessoa vai se apresentar e tem que, tipo assim, meu nome é fulano, eu sou gay, sabe? Como se fosse... Quem é hétero não fala, meu nome é fulano, eu sou hétero. Exatamente. Sabe? Então, tipo assim, são questões que eu acho que é super... Às vezes é muito importante, sabe? Tipo, dependendo do que você vai fazer, aonde você tá, você se posicionar mesmo. Tipo, meu nome é Raul, sou um homem gay, cis... e tal, não sei o que, por conta de talvez o momento ali pedir isso, né? Exato. Mas eu acho que não é uma coisa que, tipo assim, e isso é uma coisa que eu acho, tá? E isso é bom pra comunidade também. Exatamente, reforça. Tipo assim, reforça que você é o que você é e você acredita no que você é, sabe? Você não tem medo de ser quem você é. Exato. E aí a gente chega no documentário Vias de Fato, que... é um documentário que eu vi no YouTube, o Lúcio também viu, de um canal que chama Aurarte Filmes. E eu não sei aí mais se eles estão funcionando, o canal tá aberto e tal, porque tem muito tempo esse documentário, deve ter uns 5, 6 anos. Então, eu não sei mais se eles fazem novos vídeos, eu não vi mais nenhum vídeo novo dele, eu acho que talvez mais um. Mas foi muito impactante pra mim, porque apareceu justamente no momento que eu tava pesquisando e assim, eu fiquei...
muito impactado assim em ver que não em todos os relatos que passam lá, mas na grande maioria tinha alguns pontos em comum. E aí eu trouxe alguns deles, e aí o Lúcio também vai trazer as percepções dele, que é viver um personagem. E em alguns casos a pessoa realmente vivia um personagem, ela era lésbica, a pessoa era lésbica e tava namorando um cara porque a família impunha que ela namorasse e não sei o que, e tinha alguns casos que a família já tinha visto a pessoa ficando com uma outra mulher, e mesmo assim, tipo assim, não, foi um, sei lá, tipo, é um desvio, você não pode fazer isso, vai ficar com o homem, a pessoa se via na obrigação de ficar, a menina se via na obrigação Sim. de ficar com o homem porque a família impunha, sendo que não era aquilo que ela era, porque ela ia ser expulsa de casa, porque ela ia apanhar, porque isso, porque aquilo. Então viver um personagem era um ponto em comum. Que é o que também vivemos, né? Sim, tanto eu quanto o Lúcio também tivemos esse momento, atores, né? Exatamente. Atores da Globo, de assumir um personagem e levar ele em frente. E é por medo, né? Que é o segundo ponto. Que é o Sim. medo de como que as pessoas vão receber essa notícia, né? Por... Será que serão agressivos? Exatamente, porque a gente vê muitos casos, né? Tipo, quando a gente fala que não é leve pra todo mundo, é porque tem gente que, tipo assim, a pessoa se assume LGBTQIA+, e o pai levanta, ou a mãe levanta, dá um murro na cara. Ou Exato. mata. Tipo assim, Expulsa de casa. expulsa de casa. São muitos relatos. E assim, não são todas as famílias, obviamente, mas uma grande parte, uma boa parte, sofre muito, né? E aí, sabendo que vai sofrer, ela prefere não correr o risco, né? Não vou correr o risco, não vou me assumir, vou vestir uma capa aqui e vou seguir minha vida em frente. E a gente entra no ponto também da exclusão, né? Sim. Que é ser expulso de casa, é exclusão no sentido de não ser escolhido para algumas coisas pelo fato de ser gay, de ser LGBTQIA+, e tal. Exato. E vendo o documentário, me fez lembrar de situações também, né? Sim. Na época de escola, de exclusão de grupos, tipo assim, não vamos chamar ele, principalmente pra esporte, né? Tipo, não vamos chamar isso aqui o também. viadinho, porque tem aquela visão, né? É frágil. A gente sofre tanto homofobia quanto machismo, né? Total. E um outro ponto que eu vi, eu acredito que você também, e você até comentou, que era a autoaceitação. Sim. Um problema muito difícil para a pessoa se aceitar, né? Tipo assim, se reconhecer e aceitar aquilo, né? Tipo, entender quem ela é e lidar com aquela questão. E é o processo mais difícil. É a pior parte, né? Porque, tipo assim, é onde muita gente se mata, né? Tipo, é onde muita gente comete as piores coisas e sai de casa. Entra em depressão. Vai viver a vida que os pais ou as pessoas ao redor dela projetaram para ela e vai ser infeliz a vida toda. Então, a autoaceitação é um dos caminhos mais difíceis e que, quando acontece, é, tipo, libertador ali na hora, né? Tipo, exatamente. É a hora que realmente a pessoa, tipo, é o meu momento de viver a vida e tal, então é a hora que ela realmente está liberta, vamos dizer assim. Sim. E este processo de autoaceitação, né, ele prossegue, né, até depois que a gente se assume, que a gente conta ali para um familiar, para um amigo. Ele é um processo que a gente vem trabalhando. Sim. Ao longo do tempo. E, assim, esses são apenas alguns pontos, tá? Que eu fui pegando ao longo do filme, que o Lúcio também deve estar pegou algumas coisas ao longo do filme. Entre outras coisas que a gente sabe, né? Que a gente falou que ser expulso de casa pelos pais ou as pessoas que cuidavam de você. Até algumas coisas que a gente sofre na infância, muitas vezes, que a gente não se tocava que era preconceito, né? A gente achava que, eles estão mexendo comigo, que é uma coisa que eu coloquei aqui, que é de levar uns tapinhas na cabeça de alguns machinhos da sala, sem saber o motivo, exatamente. Você só apanhava ou só tomava um tapinha na cabeça, ou até levava um tapinha já com um xingamento, tipo assim, lá o viadinho, boiola, a menininha, né? E eu falo isso porque aconteceu comigo, tipo assim, eu lembro que quando eu era criança, eu geralmente sentava na sala do meio pra frente, que é o lugar que eu coloquei que, de acordo com a ordem societária escolar, é destinado aos nerds,
né? Não é, mas a gente sabe que geralmente na nossa época, quando você sentava do meio pra frente, você era o aluno que estudava. E do meio pra trás, talvez o repetente, né, o que faltava, o que dormia na aula. Então, eu sentava ali nesse miolo pra frente. E era sempre assim, tinha esse grupinho de machinhos aí da minha sala que mexia comigo, principalmente pelo fato de eu ter a voz mais fina. E quando eu era criança, a minha voz praticamente era uma voz feminina, de tão aguda que ela era. Tanto que até hoje as pessoas me confundem com a minha mãe ou com uma senhora qualquer no telefone. Então, quando alguém liga pra mim, tipo assim, me procurando, ou procurando alguém, tipo, uma mulher, uma senhora, eu falo meu nome e a pessoa fala. Um exemplo bom, quando eu vou marcar consulta, aí eu ligo e falo, meu nome é Raul. Áurea, aí eu falo, porque eu já desisti também de ficar falando que eu sou Raul, que eu não sou minha mãe, que eu não sou uma senhora qualquer, e a pessoa segue me chamando de Áurea, Dona Áurea, na verdade, até o final da ligação. Então, quando eu era criança, minha voz era muito mais fina do que ela é hoje. Ela não é tão fina assim, né? Tão aguda, mas ela era bem mais assim. Então, eu passava por esses problemas, assim, né? De mexer por causa disso, de me chamar de boiolinha, viadinho. Tanto que se hoje me chamar de viadinho, eu não vou fazer nada, porque é verdade. Então, assim, a gente se ofendia porque a gente não queria que as pessoas descobrissem a gente. Né? A gente não queria que as pessoas... Nossa, eles vão descobrir quem eu sou, que não sei o quê. E aí o Lúcio falou da educação física, e isso é verdade, né? Eu nunca gostei de fazer educação física na escola, porque só tinha duas opções. E a opção que todo mundo ia era o futebol. E eu sou péssimo no futebol. Eu não gosto também, né? Então, assim, eu sei que tem pessoas que... Tem amigos até que gostam, mas eu não curto. Então, assim, eu ia jogar futebol nos campeonatos, já aconteceu da torcida pedir pra me tirar. Eu tinha acabado de entrar. Eu tava ali, eu chutei a bola no professor, sem querer também. Chutei a bola na direção dele e a torcida pediu pra me tirar. Tira o Howler, tira o Howler. Então, assim, nunca gostei. Só comentando, é porque você falou do futebol, na escola onde eu estudei, tinha a opção era, ou você jogava futebol ou esporte qualquer que estava para aquele dia, né, para aquele momento, ou você fazia uma redação sobre algum artigo. Então essa era a opção. Se então você era um grande esporte, escritor, então. Exatamente. Os únicos esportes que eu gostava de jogar era vôlei, queimada, rola bandeira. De esporte de menina. Esporte de menina. E era muito. E são os melhores, gente. Exato. Queimada é o melhor esporte, porque ali, além de você ter todo um jogo de movimentação corporal, né? Porque você rola, você pula, você se desvia, faz um Matrix. Você ainda trabalha esse lado competitivo seu e debochado. Porque quando você taca a bola na cara ou no peito de alguém e a pessoa elimina a pessoa do jogo, aquilo ali traz um sentimento que é único, né? Que não dá pra comparar. É engraçado que, vendo o documentário, eu me identificava e realmente, assim, a gente vai se identificando. Eu até chorei com alguns trechos, porque quem faz parte desse marcador LGBTQIAP+, muitas vezes não entende os detalhes que pra nós fazem diferença, né? Então, por exemplo, aquela zoação disfarçada de, mas eu tava brincando. Né? Sim. Mas você vai chorar por causa disso? Você é fresco desse jeito? Principalmente quando tem que se justificar para algum adulto. Tipo assim, se a gente sofreu bullying, vai reclamar ali com o professor, com o pai, com a mãe. Aí o agressor, né, ele se posiciona dessa forma, né? Tipo, eu só estava brincando. Uhum. Aí você é visto como pessoa ainda mais frágil. Sim, e aí reforça mais ainda para todo mundo que você é o fresco, que você é viadinho, né? Que você é afeminado, que não sei o quê. Reforça mais pra ela o comportamento que as outras pessoas colocaram, né? Porque não tem nenhum posicionamento de instrução, né? Sim. Do agressor, de mostrar que ele tá errado. Aí acaba absorvendo aquela informação de que era só uma brincadeira mesmo e de que a gente é que tá fazendo uma tempestade em um copo d'água. Sim, e assim, importante, mais uma vez, falar que a gente tá falando da nossa vivência, né? Exato. Enquanto homem gay. Eu sei que é ainda mais complicado quando a gente faz aquele recorte de pessoas trans, né? Ou uma pessoa preta,
que a gente sabe que é muito mais complicado, sabe? É muito mais difícil. Então a gente tá falando da nossa vivência, mas a gente sabe que pessoas trans, travestis são as que mais sofrem, né? Tipo assim, Sim. sofrem demais, não tem nem como comparar. Então a gente traz muito aqui do que a gente passou. Exato. E até a sua mesmo não é diferente da minha. Sim. Por exemplo, você trouxe essa situação da voz, aí pra mim já eram outras situações. Tipo, Quais? eu tinha amigas mulheres, né? Muitas amigas. E poucos amigos homens. Aí, só de andar com meninas já era Eu também sofria isso. viadinho. Também sofria isso. Não gosto de futebol. Viadinho. E comigo tinha uma coisa muito assim, eu tentava me apaixonar pelas meninas na minha época, sabe? Quando eu era mais criancinha e tinha a menina mais velha, principalmente da igreja, né? Porque eu vim do rolê da igreja, então quando tinha a menina mais velha da igreja, eu era uma criança bonitinha. Sou um adulto ok, até, mas eu era uma criança bonitinha. Então, e minha mãe é cantora. Então, na época da igreja, minha mãe era a Beyoncé da Assembleia de Deus. Entendeu? Todo mundo gostava da minha mãe, então acabava que a gente entrava nesse negócio. Eu sou a Blue Ivy da minha mãe, entendeu? Na igreja. Então, eu tentava me apaixonar pelas menininhas mais velhas pra justificar eu estar andando com elas. Justificar eu estar mais perto delas do que dos meninos. Porque eu sabia que se eu ficasse andando com os meninos, e eu tive amigos homens na época que eu era criança, muito amigos meus mesmo, que casaram hoje, têm filho e tudo mais, mas eu andava mais com as meninas em algum momento, justamente e tentava me apaixonar ou me envolver, sei lá, de alguma maneira, pra dar a impressão de que eu era o pegador, entendeu? Eu não era o viadinho que todo mundo tava achando que eu era. Então, que é uma grande burrice, mas a gente não pode, sabe, tipo, cara, cada um faz o que pode pra sobreviver, entendeu? Então, é muito complicado isso. Exato. Você quer falar alguma coisa? E eu tinha amigos homens também, Sim. só que só de andar com meninas, ali no recreio, Já né? fica a Ou de fazer impressão. trabalho juntos, já fica com essa visão. Uhum. Tipo, e de vizinhos mesmo, chegar pra minha mãe e conversar. Tipo assim, nossa, Cida, o Flávio fica muito com Sério? meninas, sério. E você contando, né, de situações da escola, até lembrei de um caso, assim, que foi quando eu comecei... teve um trabalho na escola que era você iniciar uma história e a sua história ia passando, né, para as Nossa. outras pessoas e eles tinham que continuar a sua história, né? Aí a história foi rodando, né? Aí chegou um ponto que a gente recebia nossas histórias de volta e a professora, em um outro dia, né, pediu um momento lá pra gente ler as histórias lá na frente. Só que na minha história, a pessoa interrompeu, assim, sabe? Passou por várias pessoas, mas ali a terceira ou quarta pessoa que pegou, ela escreveu um monte de xingamento, sabe? Assim, viadinho, boiola, enrustido, e não sei o que, e tal. Caraca. E finalizou a história ali. Então eu fiquei imaginando aquilo passando pela mão de todos os alunos da escola, e no dia de apresentação, aí a professora me chamou pra ler a minha história. Aí eu falei que não ia ler, que eu não tinha gostado de como tinha ficou? ficado, né? Aí ela entendeu, quem escreveu deve ter percebido, né, o porquê, mas eu, na minha cabeça ali, eu não deixei pra lá, sabe, naquele momento. Mas foi algo assim que machucou. Até porque a gente não sabe o que fazer. Exato. O que a gente vai fazer? A gente vai brigar com Só as que pessoas? Depois o que eu queria era ter lido a história, ter pego lá na frente e ter lido. Porque eu queria ver como que seria a reação da pessoa, sabe? Nossa, muito. Que eu acho que seria uma não situação sabia mais de disso. empoderamento, sabe? Tipo, Mas a gente não pensava nisso, né? exato. Tipo, a Era gente só não- um medo. A gente não conseguia entender que porque assim, hoje em dia, acho que as coisas que aconteceram com a gente, da forma que aconteceram com a gente no passado, hoje em dia não acontece da mesma maneira, talvez. Sim, Sabe? As pessoas peitam mais, às vezes, exato. do que a gente tinha coragem de peitar, né, quando a gente era criança. Então, tem muito essa questão também, tipo, sabe, da gente ser massacrado, humilhado e a gente falar assim, tudo bem. Sofrer calado ali. Não, tudo bem. Não vai adiantar eu fazer nada. Deixa pra lá, amanhã é outro dia, a gente vai ficando com aquilo e a gente cresce com aquilo se transforma em outras coisas, aí desemboca em, sei lá, ansiedade, depressão, timidez,
né? Outros fatores que vão contribuindo para as coisas ficarem ruins pra gente. Mais algum ponto você queria? A gente fica calejado, né? Que é uma coisa que a menina falou no documentário. A gente vai ficando calejado. Criando uma casca grossa. Exatamente. A gente vai ficando... E falando no documentário, na verdade, tinha história de pessoas que tinham que ouvir dos pais que eles eram desgraçados, que os pais não iam querer uma filha ou um filho assim, morando dentro de casa. Pessoas que tiveram que se virar sozinhas já com 17 anos. Tipo assim, de sair de casa e se virar mesmo, sem saber se iam conseguir viver ou ter dinheiro para comer, por exemplo. Sim, e também de pessoas que foram forçadas a se assumir para a família, porque alguém foi lá e gravou. Ah, sim, nossa. Esse vídeo. Tem um relato de uma menina que ela tava ficando com uma outra menina na estação e alguém filmou ela e, tipo, ameaçou, sabe? Tipo, eu vou usar esse vídeo. Ou você assume. Ou você assume ou eu vou expor. Sabe? Como se... Tipo assim, pessoas que foram tiradas do armário. Elas não saíram por vontade própria, elas foram arrancadas. E aí, quando elas foram arrancadas, elas foram expulsas. Porque Exato. a família não queria, porque a família não aceitava. Tipo assim, a pessoa poderia ser gay ou lésbica desde que ela ficasse em silêncio e nunca falasse sobre isso. Não precisaria arrumar um namorado ou uma namorada. Mas nunca falar sobre isso. A vida toda e morrer com aquilo. Sim. Né? E as pessoas não querem isso. As pessoas querem ser quem elas são. E então, tipo, aí vem né, é uma caralhada de coisa que vai acontecendo com elas, né? É assim, tipo, mais uma vez, né? Não tem como a gente não misturar as nossas histórias aqui com o que a gente tá trazendo do documentário. Porque eu fui pra terapia com a intenção de me abrir e falar dos meus dilemas. Mas o primeiro ano da minha terapia foi mentindo, né? Tipo, eu tentava ao máximo não entrar na questão da sexualidade em nenhum momento não tentava entrar, porque eu sabia que a hora que eu entrasse eu não ia conseguir voltar mais atrás. Que é a questão de falar sobre a sexualidade. E aí eu falei do rolê que eu vim de um rolê de igreja evangélica, então na minha cabeça era ainda pior, porque eu pensava, mas e a minha reputação diante da igreja? O que as pessoas vão pensar de mim? Como é que vai ser se eles descobrirem? Mal sabia eu, mais uma vez, que todo mundo já desconfiava, né? Tanto que quando eu me assumi, muita gente da igreja me procurou falando que já sabia e tudo, já desconfiava e que tava tudo bem, que continuava gostando de mim, que não sei o quê. Muitas pessoas vieram com aquele negócio assim, como que é? Eu não concordo com o que você tá fazendo, mas eu te admiro. Que é a elofensa, né? Que é aquele elogio meio disfarçado de ofensa. Eu não aceito, mas aí é um problema seu. Tipo assim, sabe? E nunca vai te respeitar por isso. Que é um outro ponto. Que aí assim, até um ponto que eu ia jogar pro final, mas eu já vou trazer aqui. Que ninguém tem que aceitar nada. Tipo assim, sabe? Tipo, você não tem que aceitar. Você tem que respeitar. Pronto, acabou. Aceitando ou não, isso é um problema seu. A pessoa não vai deixar de ser LGBTQIA+, porque você não aceita que ela seja. Entendeu? Então a gente tem que respeitar. E aí eu tava sustentando esse personagem na época da igreja, porque eu pensava que as pessoas não podiam descobrir. Eu era o cantor famosinho da igreja. Eu não podia ser descoberto. Eu tinha uma reputação a zelar dentro do ambiente da igreja. Então, eu não podia deixar que as pessoas descobrissem quem eu era, de fato. A troco de quê? A troco da aprovação dos outros. Sim. Eu vivia à base de aprovação das pessoas. Eu tinha aprovação das pessoas até o momento em que eu deixei de ser quem elas achavam que eu era. Até o momento que eu quis ser quem eu realmente sou. Aí eu parei de ter a aprovação delas. Mas aí eu parei de me preocupar também. Concordou. E tem um ponto aqui que eu coloquei. É óbvio que eu tinha um rolê também de pensar no que Deus ia me queimar a qualquer momento, porque eu cresci ouvindo que ser homossexual é pecado, é abominação... e tal, mas eu também pensava que
Deus me amava independente de quem eu fosse. Eu tinha isso dentro de mim, sabe? Deus me amava independente de que eu fosse, de quem eu fosse. Mas isso aí é um outro episódio, né? Eu tô ainda na caminhada de entender eu e Deus nisso tudo, então eu não deixei de acreditar em Deus nem nada, mas isso é um papo para um outro momento em relação à religião, igreja, Deus, homossexualidade e tudo mais. Sim, pensando a respeito aí de sustentar um personagem, né? Eu já sei, assim, que eu sou gay desde os 11, 10 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter aquela primeira atração, né? Pelo amiguinho ali. E depois disso, tive muitas namoradas, né? Mas nunca tive coragem. Sempre mantive aquele sentimento, né? De atração por meninos ali, né? Mas fui ter coragem ali pra me assumir, né? Eu tinha uns 25 anos de idade, foi? Em 2013. Hoje a gente tá fazendo 10 anos. Desde quando eu me assumi. Mas antes disso, tem todo esse processo, né? De sustentação, né? De um personagem mesmo. Namorei meninas, então a minha última namorada é que abriu assim um pouco a minha mente, porque tem todo um rolê, né, que acho que não cabe falar aqui a respeito, mas que me fez pensar bastante. Sim. Porque ela me questionava, tipo assim, se eu curtia, se eu sentia atração, e isso foi me dando ali coragem para experienciar, sabe? Aí quando a gente terminou, aí foi quando eu tive coragem mesmo de experienciar, de correr atrás daquilo que eu sentia, né? E depois desse processo, né, a gente passa por todo esse processo de aceitação, de entender quem a gente é. Tive todo... Eu vim de uma família, né, que a minha mãe tem um irmão que é travesti. Sim. Então isso também me bloqueou um pouco, porque eu via o que ele sofria, tanto da família, de amigos próximos, tudo que as pessoas falavam dele. E eu ficava pensando, eu não quero isso pra mim, sabe? É pecado, vai pro inferno, tudo isso. É um processo de desconstrução de todos esses paradigmas que é criado pra gente, né? De toda essa imagem da homossexualidade que a sociedade traz pra gente. Então a gente precisa quebrar tudo isso, passar por esse processo de aceitação e depois ainda enfrentar o processo de se assumir para sua família, né, para seus amigos. É um rolê. E você pensar que até 1990 a homossexualidade, que antes era visto como homossexualismo, né, tinha esse rolê ainda. Sim. A homossexualidade só nos anos 90 que começou a não ser mais considerado doença. Então, tipo assim, os avanços em relação aos direitos LGBTQIA+, e outras questões envolvendo a comunidade, eles são muito novos. Tipo assim, eles são recentes, eles têm o quê? Uns 30 anos aí, tipo a minha idade. 30 e poucos anos, então assim, é uma luta constante. Bom, então vamos lá. Por falar em igreja, né, que foi um ponto aqui, e aqui eu não vou, para usar um termo do senhorita Bira, eu não vou holofotar a notícia do pastor de uma igreja evangélica aqui de Belo Horizonte, muito conhecida por sinal, que disse que Deus odeia o orgulho, e eu não vou fazer disso uma grande conversa, um grande clickbait aqui, mas essa notícia e a forma como isso bateu em mim me fez pensar muito em falar sobre esse tema, né? Sobre esse tema de maneira geral, contar a minha história e falar a respeito disso. Porque, olha, gente, sinceramente, eu falo isso por mim, tá? Tipo, apenas por mim, apenas a minha opinião. Não tô dizendo que toda a comunidade LGBTQIA+, pensa desse jeito, tá? Mas eu não... E eu já falei isso aqui lá atrás, eu não tô nem aí, na verdade, pra se você aceita ou deixa de aceitar a homossexualidade, a comunidade LGBT, as pessoas serem quem elas são, elas amarem quem elas querem amar, elas viverem da forma como elas querem viver. Eu não tô me importando com isso, porque isso é um problema seu. Se você tem um grande problema em aceitar isso, você procure ajuda, né? Mas respeitar, você tem que respeitar. Eu acho que respeito é uma coisa acima de tudo, sabe? Acima de orientação sexual, acima de identidade, acima de gênero. É um respeito. O respeito pelo ser humano, pessoa ser humano. Você não paga as minhas contas, você não resolve os meus problemas, então não tem que aceitar nada, né? Nada que eu faço, nada que eu falo, deixo de falar ou fazer. Mas respeito é o mínimo.
Eu discordo de muita coisa que eu vejo também, que eu escuto, mas eu respeito às vezes porque a gente não sabe o que está na cabeça daquela pessoa e eu respeito ela pelo fato dela ser ser humano. Então, por isso que eu não quis holofotar, né? Não quis, tipo, jogar muita luz em cima dessa notícia desse pastor, que se diz pastor, dessa igreja evangélica, que diz que Deus odeia o orgulho, porque eu acho que quando a gente dá muito palco pra esse tipo de pessoa, a gente deixa de falar de coisa muito importante, sabe? Tipo assim, a gente deixa de trazer coisa importante pro cenário. E aí, nesse mês do orgulho, a gente tem que pensar que é uma dádiva a gente tá vivo, né? Porque sendo quem a gente é, vivendo como a gente vive, porque tem muita gente que não pôde nem ser quem elas são, não pode ser quem elas são, e elas ficam tão mal com isso que elas tiram a própria vida, né? Elas não veem mais sentido em viver. Então a gente tem que se orgulhar mesmo das escolhas que a gente fez pra gente chegar até onde a gente tá hoje, mesmo sendo escolhas que foram escolhas não foram tão escolhas tão boas, mas fizeram a gente chegar até aqui. Eu acho que a gente tem que ter esse orgulho de quem a gente é. Sim, e esse episódio aí vem mais como essa visão, né, de trazer luz para esse documentário. Sim. Que é indicado para que todo mundo veja. Você que é pai, mãe, né, e tem ali e percebe que seu filho está passando por essa situação, é importante que você veja pessoas, né, que já passaram por situações semelhantes, que não foram bem acolhidas, né, que sofreram com quem elas são e Sofreram por ser quem elas são. Exatamente. Só por não seguir um padrão da sociedade. E é muito importante trazer luz para esse documentário. E até para aquela pessoa que ainda não se assumiu, ou para que também ainda não chegou a esse processo, né, de autoconhecimento, de autoaceitação, de ver o documentário, né, ver o depoimento ali das outras pessoas. Porque é difícil, um processo difícil, é um processo doloroso, demorado. A gente leva anos, né? Sim. Durante esse processo. Até deixando uma mensagem, talvez, de que a gente tem que se orgulhar das escolhas que a gente fez e tudo, e que por mais que as coisas tenham sido difíceis, e elas vão ser difíceis, aí eu coloquei até uma citação de uma música do Marcos Almeida, do Palavra Antiga, que só um pedaço que fala toda dor é por enquanto. Então, e é por meio dessa dor, sabe? Tipo, e dessas escolhas que você tá aqui. Então, toda dor que você passa, todo o sofrimento que você passa ou que vai passar, porque a gente vai passar, ele tem um início, mas ele tem um fim. Tipo assim, ele não vai durar para sempre. Em algum momento aquilo vai parar de ser dor e às vezes a dor vai se transformar em experiência, vai se transformar em troca, em conhecimento. Então, a gente tem que ser orgulhoso, sim, né, de quem a gente é. E amar quem a gente é. Porque se a gente não amar quem a gente é, quem que vai amar? Né? Então, a gente, em primeiro lugar, e eu sendo esse coach motivacional para a sua vida, todo mundo sabe que eu adoro coach, né? Eu amo coach, amo. Eu acho que eles têm um lugar especial. Não vou falar no inferno não, mas eles têm um lugar especial aí em algum lugar, né? Mas hoje eu vou me permitir ser coach motivacional, sim. Você quer deixar alguma mensagem, amor? Pode ler, se você quiser ler ali. Para me posicionar, para me sentir orgulhoso e ter um posicionamento mesmo firme, né, perante a sociedade, de me posicionar mesmo como homem gay e de trazer esse ambiente propício para que outras pessoas também, né, possam se sentir à vontade para falar que são gays também e viver a vida deles, né, com paz, né, serenidade. Esse foi um processo demorado para mim. Eu me assumi em 2013, depois eu levei ali uns 4 anos para ter esse posicionamento. Ainda tive várias situações que eu tive que me posicionar ali de forma esquivar. Exato. Esquivar ali de situações, principalmente em empresas que eram muito conservadoras. De estágios que eu fiz. E já quando eu trabalhei em uma empresa que eu me senti acolhido, que era uma empresa que pregava não, né? Tinha os discursos ali de diversidade, de inclusão, participei de palestras, né, dessa empresa, que trouxe esse posicionamento de que se a gente não se posicionar, de que a gente não
mostre para a sociedade que a gente tá orgulhoso, que a gente tá bem do jeito que está, não acaba que não cria aquele ambiente, né? Para que outras pessoas se posicionem também. Uhum. Então é importante mesmo que a gente se orgulhe, que a gente se posicione, que a gente vai criando esse ambiente propício para que outras pessoas se sintam à vontade para vivenciar a mesma situação. Uhum. Gente, assim, a opinião das outras pessoas é apenas a opinião das outras pessoas, e não a sua. E é a opinião delas, então, deixa pra elas, sabe? Eu acho que a gente se preocupa demais, sabe? E não tem como a gente não se preocupar. É óbvio que a gente se preocupa com a aprovação das pessoas. A gente tem que lutar pra se preocupar menos com isso. E é normal a gente se preocupar como as pessoas vão reagir. Mas é muito triste quando você se preocupa a tal ponto de você se diminuir, sabe? Se eliminar da questão, tirar a atenção de você e colocar 100% no que as outras pessoas vão dizer e pensar e agir e tal, e você deixa de viver e ser quem você é por causa disso. Vai ser fácil? Não vai. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas aí quando você pensa que você poderia ter vivido muita coisa por apenas sendo quem você é e você escolheu às vezes não ser, né, ou tá se privando ali, quando você pensa que você pode ter vivido muita coisa, é muito triste, sabe? É triste você se arrepender de coisas que você poderia ter passado ou vivido boas por você ser quem você é, apenas porque as outras pessoas iam pensar, né, iam falar e tal. E como não vai ser fácil, a gente tem que focar nas coisas boas, né? Se apegar nos momentos bons. Porque aí quando aqueles dias ruins vierem, chegarem, e eles vão chegar, você tem pelo menos um estoque ali de coisas boas para você se lembrar, né? Se apegar a essas coisas e seguir em frente, gente. Porque assim, a gente vai tomar lenhada o tempo inteiro. Ser resiliente, né? O tempo inteiro sendo resiliente, não engolindo o sapo para todas as coisas. Mas às vezes a gente tem que escolher o que a gente vai dar mais atenção. Escolher as batalhas? Escolher as batalhas. Então, escolha as batalhas. Se você sabe que não vale a pena entrar numa discussão, não entra. Deixa aí. Deixa. Como diz a Natália Cruz, amassou o carro, vai embora. Foque em si, né? Você em primeiro lugar. Foque em você. Exatamente. Exatamente. É isso? Temos um programa, isso. Temos um episódio. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, né, deste programa Apenas Comentando. Você sabe que é o seu programa quinzenal, mensal, quando sai episódio, né? Queria agradecer o meu amorzinho de ter vindo aqui para falar. O Lúcio é extremamente tímido, então, assim, é uma vitória, né? Temos uma vitória. Mas é o tímido, assim, até certo ponto também, né? Também não vou falar que é tímido de tudo, não. Mas é tímido até... depende da situação e do nível de álcool que a gente possa estar. Brincadeiras à parte, então, queria agradecer muito de você ter ouvido e assistido esse episódio. Se está vindo do YouTube mais uma vez, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, comenta alguma coisa. Se você quiser me chamar no Instagram para me mandar a sua história, às vezes você não quer contar ela para todo mundo nos comentários, fique à vontade, a gente está aqui para se ouvir, para se ajudar, para se apoiar, né? A gente precisa se apoiar. Uma comunidade, ela só permanece viva quando ela tá em comum acordo e quando ela tá junta. Então a gente tá aqui para isso também, para apoiar, para se apoiar, pra gente continuar existindo e resistindo, né? Então segue lá no Instagram, Apenas Comentando Pod. Segue meu perfil, @euhauler. Vou deixar tudo nas descrições que tem aqui. Vou deixar o link do documentário também na descrição para você assistir e chorar como eu chorei. E não deixe de acompanhar a gente ou no Spotify ou no seu agregador de áudio preferido. Lembrando que eu não sei se nos outros agregadores de áudio tem a disponibilidade de vídeo, mas no Spotify tem. Então, se tiver aí no seu outro agregador, essa palavra é impossível de falar, você vai lá e aproveita a gente, tá bom? Quer dar um beijo, amor? Segue no YouTube também, não sei se você comentou. Já falei. Quem mais? É isso. É isso. É isso, gente. Beijo. Um beijo, até a próxima.